Olá, caríssimos, tudo bem com vocês? Estamos aqui começando mais um tutorial de Photoshop e agora vamos tratar essa imagem aí de perspectiva que vem do SketchUp, né? SketchUp é um software voltado mesmo para essa ideia de croquis, né? De apresentação não ultra realista, né? E a gente fez até agora algumas montagens envolvendo fachadas e áreas externas. Vamos ver o que o Photoshop poderia contribuir na perspectiva interna do SketchUp para melhorar aí o aspecto interno e inserir alguns elementos como blocos, né? Essa sala, por exemplo, está bem vazia, tem esse sofá, que é um bloco do SketchUp, mas blocos no SketchUp pesam muito a maquete eletrônica, vocês sabem que dificultam aí o processo de modelagem. Então, é interessante que vocês trabalhem com o Photoshop em parceria com o SketchUp para, nessa etapa de concepção inicial do layout, poderem mostrar aí uma perspectiva interna e as opções, né, de variação desse layout usando a montagem dentro do Photoshop. Então, o que nós vamos fazer? Em primeiro lugar, vamos dar uma iluminada nessa imagem, ou podemos fazer isso depois também que os elementos estiverem inseridos. Mas eu já vou colocar algumas luminárias aqui no teto de gesso, né? Selecionando. Eu vou clarear um pouco esse gesso, né? Ele tá um pouco escuro. É melhor clarear com a varinha mágica, porque ele é de uma cor só, né, gente? Ó, imagem, ajustes, brilho e contraste. Posso botar um pouco de brilho, posso botar um pouco de contraste. Eu não vou colocar o contraste e o brilho 100%, porque eu quero colocar algumas luminárias, alguns spots, imitando alguns spots de iluminação aqui nesse corredor, tá? Como que eu faria? Lembrando que essa perspectiva, ela é uma perspectiva que está bem exagerada, né, gente? Para que a gente pudesse enxergar a sala toda, ela saiu do SketchUp com esse exagero na perspectiva. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai exagerar também as seleções e as perspectivas que a gente for criando aqui. Então, todos os elementos eles têm que ser pensados para estarem adequados a essa perspectiva exagerada, né? Aqui, por exemplo, como se eu tivesse dois spots redondos, né? Elipses em profundidade, então uma menor e uma maior. E eu vou trazer aqui com o pincel, né, na cor branca. Eu vou dar aqui uma clareada, né? Um pouquinho a mais, um pouquinho além do que eu tinha feito aqui pro meu gesso, né? O gesso está um pouco opaco e eles já estão um pouco mais claros, tá? Já dá uma leve sinalização de que tem um spot. Eu também poderia fazer alguns desenhos, né? Eu poderia modelar aí alguns outros desenhos de spot, né? Os mais variados aí. Poderia colocar de outras cores também. Vocês podem fazer como vocês quiserem, criando aqui com a ferramenta de elipse, né, de objeto, criando um elemento mais acinzentado. Eu posso, por exemplo, desenhar por cima e redimensionando, aplicar aí dentro desse clarão, né, para dar a ideia aí de um spot embutido, encaixado, como vocês queiram desenhar, tá bom? E fica a critério de vocês. Eu vou duplicar aqui para criar um pequenininho lá atrás, para ele ficar parecido, tá? Diminuindo, lembrando que a gente está trabalhando em perspectiva, eles são o mesmo elemento, mas devem ter tamanhos diferentes, né? Algo um pouco não tão realista, né, gente? Mas dá a entender, dá a ideia que a gente quer passar. Aqui também poderia ter uma outra iluminação nessa parede, né? Imitando uma espécie de sanca com iluminação embutida, isso que também poderia ter feito. Eu vou selecionar não só a sanca, mas eu vou selecionar também aqui para frente dessa parede rosa, como se essa luz estivesse batendo aqui nesse sofá todo, ó. Essa luz estivesse vindo daqui dessa sanca, iluminando essa parte da maquete que está bem opaca, né? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou usar o meu pincel, vou colocar um tamanho bem grande aqui nele, vou diminuir com o zoom com o Ctrl menos e vou aplicar bem distante aqui, ó, para dar esse efeito de transparência, tá? Ctrl D, Ctrl mais, Ctrl menos, eu aproximo e diminuo esse zoom,
tá? Essa sanca, né, seria uma sanca aí de iluminação branca, vocês podem botar outro tipo de iluminação, ou colocar uma iluminação mais pontual, dependendo do desenho da seleção que vocês fazem aí nessa parede, tá bom? O que mais que essa sala pode conter? Ela pode ter uma televisão aqui, né, nessa parede. Eu peguei aqui uma televisão na internet, busquei, né, uma imagem, uma foto de televisão e trouxe ela para cá, ó, tá? Selecionar aqui, ó, na parte branca da televisão, com o Shift selecionado, vou selecionar toda a parte branca dessa minha imagem e vou dar o Ctrl Shift I para inverter a seleção, trazer só a parte preta com o Ctrl C aqui para dentro da minha montagem. Vou dar o Ctrl V aqui, só que essa televisão não está na perspectiva que eu procuro, né? Eu quero colocar nessa parede, vocês estão vendo que eu tenho pontos de fuga bem exagerado aqui, né? Então, eu tenho esses desenhos de pontos de fuga, que realmente eu preciso que a televisão esteja seguindo. Então, como é que eu vou fazer? Ctrl T, né? Com o Ctrl T, eu posso aumentar, né, a TV ou diminuir. E eu posso aqui também, ó, segurando o Ctrl e pegando nesse cantinho, eu posso exagerar a perspectiva, né, da televisão, ó, trabalhar como se ela tivesse realmente aí na mesma orientação, né, da linha de fuga. Agora eu preciso tirar esses pedaços aqui, né, de pé, porque ela vai estar pendurada aí na parede. Então, com o layer da TV selecionado, ó, eu passo aqui a seleção e deleto. Só vai deletar aquilo que estiver no layer da TV. Beleza? Ela tá muito chapada, né? Ela não tá tão realista. Então, vamos fazer uma sombra? Como é que a gente faria uma sombra? Eu posso tanto selecionar, vou fazer de duas formas. Eu posso selecionar aqui a área que eu quero que esteja sombreada, dando esse efeito aí de sombreamento. Eu posso fazer isso também com o pincel, pegando uma cor aqui mais acinzentada. Ctrl menos para diminuir aqui e fazer o efeito. Opa, eu tô no layer errado, né? Eu tenho que pegar o layer do fundo. Vou duplicar, esqueci de duplicar o fundo, né? E vou alterar esse layer do fundo. Ó, eu vou clicando aqui no layer do fundo, ele vai construindo essa espécie de sombra. Mas eu não gosto muito de fazer nesse modelo, porque ele não fica com a perspectiva tão semelhante, tão realista quanto eu queria que ele tivesse. Vou mostrar um outro método para vocês, tá? Esse aqui é um método que eu ganho essa sensação de profundidade também, tá? Ou de, enfim, de sombra aqui, né? Para essa TV. Mas eu gosto também de duplicar o layer da televisão, ó. Duplicar o layer. Isso eu posso fazer com TV, com quadros, tá? Vou chegar essa TV um pouquinho mais para frente aqui, ó. E aí eu tenho a posição do layer que está embaixo, né? Bem semelhante, como se ela estivesse se destacando da parede, ganhando essa profundidade. Só que ela ainda tá, assim, preta, né? Eu vou tirar um pouquinho aqui, ó, na opacidade. E é mais fácil da gente ter essa sensação aí de sombreamento, né? De profundidade nessa televisão. Aí, se vocês quiserem fazer ela chapada, não quiserem que ela tenha essa borda, é só vocês selecionarem o layer, ó. O meu layer de cima e o meu layer de baixo. Vou selecionar o layer de baixo, clicar do lado de fora e inverter a seleção, Ctrl Shift I. Aí ele pega só a TV. E aí vocês podem chapar, né? Com o pincel aqui, ó, pegar a cor, essa cor aqui, da sombra e pintarem, chaparem, né? Da forma como vocês acharem melhor. Eu acho que da outra forma ficou até um pouco mais realista porque tinha tons de degradê, né? Então eu vou aqui no meu histórico, vou até voltar aqui, ó. Que tava uma sombra mais degradê, né? Menos chapada e dá essa sensação de maior profundidade, né? O legal é que as telas já vêm com esse efeito de reflexo, né? Que dá também um pouco mais de realismo na imagem. Tá bom? Mas o que? Vamos colocar aqui, tá faltando uma poltrona? Vamos acrescentar uma poltrona ou vamos acrescentar algumas cadeiras, né? Isso aqui é uma bancada. Vamos ver se a gente cria aqui
umas banquetas, né? Para essa parte da cozinha. Banquetas. Cozinha. Vamos procurar aqui e vamos procurar uma imagem que já esteja aproximadamente na perspectiva, né? Se eu precisar alterar, eu vou fazer a alteração, mas é interessante que elas já estejam assim, ó, mais ou menos na posição que eu desejo, tá? Se tiver numa cor aproximada também, melhor ainda. Essa daqui tá interessante pela posição ser bem parecida. Vou clicar com o botão direito, salvar imagem como. Sempre lembram de conferir se aqui está JPEG ou PNG ou qualquer formato de imagem, como TIFF. Cuidado para quando aparecer formatos de web, né? HTML ou HTTP, né? Que são formatos aí de sites que não vão baixar a imagem. Você precisa ter formato de imagem na extensão do arquivo para você conseguir abrir ela no Photoshop depois. Então, vou salvar aqui como banquetas. Vamos abrir aqui essas banquetas no Photoshop, vamos levar ela para dentro da imagem. Agora eu tenho uma seleção um pouco mais complexa, né? Vou colocar aqui na varinha mágica, vamos ver se a gente consegue adiantar. Clicando aqui uma vez, eu vou segurar o Shift e vou continuar clicando com 10 ou 20% só de precisão, tá bom? Isso aqui me adianta muito a vida. Ó, já selecionou mais do que eu queria, vou dar um Ctrl Z. Vou partir para a seleção aqui do pé da cadeira. Essa parte aqui que está em sombra é interessante trazer elementos com sombra para dentro das montagens, porque eles traduzem esse realismo também, né? Já que nós não renderizamos a maquete, então temos pouco esse contraste de sombras, né? Estou selecionando esses elementos da banqueta, vou dar um Ctrl mais aqui para ver o que ficou de fora. Alguns detalhes aqui, vou fazer bem rápido, né, gente? Porque senão o vídeo fica muito pesado, mas eu acho que já é o suficiente para a gente trazer. Qualquer coisa a gente acerta lá no próprio Photoshop. Se eu quiser retirar essas partes da seleção que são indesejadas, por exemplo, aqui, ó, é só eu fazer o comando contrário. Eu posso pegar até outro tipo de seleção, apertar o Alt, né, em vez de Shift, em vez de Ctrl, e selecionar o que eu quero que seja retirado. Com o Alt selecionado, vai aparecer esse sinalzinho de menos. Então, eu retiro, ó, seguro o Alt, e o Shift é para acrescentar, né? Então, é o contrário, ó, seguro o Alt e tiro essa parte aqui, ó. Beleza? Vou dar um Ctrl C nessa foto. Vou lá para minha montagem, vou dar um Ctrl V. Ela tá bem grande, Ctrl T, para eu diminuir aqui o tamanho. E vou ajustando aqui conforme a perspectiva, né? Vamos duplicar aqui, ó. Um jeito bacana de duplicar, sem precisar vir aqui, clicar com o botão direito e duplicar o layer, é a gente, com o sinal de mover ativado, segurar o Alt e arrastar. E aí ela automaticamente cria uma dupla, tá? Eu vou diminuir um pouquinho para criar essa sensação de perspectiva também. Vou aplicar e vou chegar aqui para perto. Tá bom? Aqui também nós temos um nicho, né? Esse nicho também pode ser iluminado, pode ter aqui uma imagem, né, um troféu, uma obra de arte, né? Vamos ver o que a gente consegue aqui. Uma estátua. Não, vou pegar aqui, ó, o prêmio arquitetura. Vou pegar troféu. Vou pegar um troféu de arquitetura aqui para estimular vocês a participarem de concursos de arquitetura. Prêmio IAB. Vou colocar no prêmio IAB. Eu gosto muito da estátua do prêmio IAB. Vamos ver se vai aparecer aqui. Prêmio IAB S.
arquitetura é esse aqui, ó. Uma estátua linda, mas é difícil de achar ela sozinha aqui, né? Prêmio de AB, arquitetura capixaba. Não tem ela sozinha, eu vou pegar esse daqui mesmo, tá? Tá com o botão direito, salvar imagem como JPEG troféu. Vamos trazer esse troféu para cá. Lembrando que a gente está fazendo tudo muito rápido para que o vídeo não se prolongue. Vou selecionar a parte branca, ela entrou dentro da estátua, então isso significa que a tolerância está muito grande, então eu vou colocar 10. Vou selecionar o branco e tá vendo? Ela não seleciona tudo dentro da estátua, só selecionou algumas coisinhas. Então eu vou com Alt, né? Também não adiantou, então eu vou clicar do lado de fora e vou acrescentar esse pedacinho aqui na minha seleção, segurando aí o Shift, tá? Esse pedacinho que ficou de fora aqui, ó. Na verdade, eu tô selecionando o branco, né? Então, eu tenho que selecionar. Selecionando aqui. Selecionar, inverter. Agora sim. Agora eu vou selecionar a parte segurando o Shift, essa parte que ficou de fora. Aqui também ficou um pedacinho de fora, ó. Beleza? Ctrl C. Vamos para montagem. Ctrl V. Tá aqui a estátua muito grande para perspectiva. Vamos diminuir usando o Ctrl T. Ó, vou deixar ela aqui. E vamos aqui segurando o Ctrl no cantinho, melhorar a perspectiva dela para se adequar aí à perspectiva do nicho. Aqui, deixa a base encostada aqui embaixo. Se eu quiser reforçar esse caráter de prateleira, eu posso usar aqui, ó, as formas. Eu tenho várias formas, né? Retângulo, linear. Eu vou fazer uma linha aqui, ó. Essa linha meio acinzentada, ó, dá essa sensação aí de prateleira também. E vou iluminar essa estátua a partir de cima, como a gente já aprendeu a fazer também em outras, ó. Vou fazer aqui um pontinho, como se fosse um spot, bem centralizado no nicho. Vou colocar aqui nele uma cor. Deixa eu tirar esse plano de fundo que eu vou criar um outro. Uma cor branca, né? Pintei aqui de branco. E agora nós vamos puxar essa luz aqui. Pode ser um ponto amarelo? Pode. É interessante a gente botar amarelo também, para vocês verem que dá esse efeito de luz quente, né? Uma luz mais quente nessa parte do nicho. Se bem que esse aqui tá quase rosa, né? Vamos pro amarelo mesmo. Aqui. E vamos fazer uma faixa de seleção aqui, né? Se a gente estivesse iluminando. Vou diminuir bem o zoom para poder pegar bem de longe esse efeito aqui. Deixar ele bem clarinho. E aqui, ó, muito forte ainda, então tem que afastar. Vou voltar aqui no histórico. Ó. Aqui. Vou chegando perto até o efeito da iluminação ficar bacana, né? Lembrando que a gente não tá querendo fazer nada ultra realista, isso aqui é só para mostrar que há a possibilidade de acrescentar efeitos, né? E mostrar um ambiente diferente, mesmo estando aí sem os componentes do SketchUp, né? Poderíamos colocar 2 quadros aqui também, nessa parede, eu já fiz com o mesmo processo. Poderíamos colocar uma poltrona, vamos procurar uma poltrona aqui com um pouco mais de cor.
poltrona. Vou colocar a sala de estar. Que aí a gente tem várias perspectivas possíveis, né? A gente pode deixar uma poltrona mais ou menos na perspectiva que a gente queria, de frente para o sofá. Deixa a gente encontra. Essa daqui tá cortada, mas poderia ser essa daqui mesmo. Salvar imagem como poltrona. Certifiquem-se de que é um JPEG, né? Um arquivo de imagem. Vamos trazer ela aqui para dentro do Photoshop, arrastando. Vamos selecionar nessa imagem só o que queremos. Esse vaso de planta poderia ir junto, né, gente? Essas montagens aí todas vocês poderiam fazer, ó. Vou selecionar aqui. Poderia usar a seleção em magnética também, tá? Eu vou fazer isso aqui porque é um pouco mais rápido e sem muita chance de erro, mas vocês podem usar aí os vários tipos de seleção que nós temos já mostrado nas outras montagens. Ctrl C nessa poltrona selecionada, Ctrl V aqui na montagem. Trazer ela para cá, para o lado do sofá. Pode ser um pouco mais para baixo. Posso dar um Ctrl T, já que está em perspectiva, aumentar ela aqui, né? Já que a perspectiva está exagerada. Vou dar umas aparas com o feather, que é de 5, né? Que é esse esmaecedor de bordas, né? Esmaecedor. Então eu deleto e ela fica com esse efeito esmaecido aí, sem um delete muito brusco, né? Fica mais interessante, mais realista. Fundindo-se a imagem, né? Uma espécie de névoa. A gente consegue integrar melhor esses objetos. Principalmente quando a gente trouxe, né, da internet, eles muitas vezes vêm com esses serrilhados. E a gente tira esses serrilhados com esse esmaecedor. Beleza, gente? Eu fiz essa montagem rapidinho para vocês, mas eu vou mostrar para vocês que tem outras possibilidades também. Antes da gente mostrar, eu queria dizer para vocês que qualquer outro efeito que vocês forem aplicar nessa imagem como um todo, transformar ela em preto e branco, o que quer que seja, é importante vocês mesclarem todos esses layers, porque eles estão separados, né? Aqui, por exemplo, a TV tem a TV e tem a sombra da TV. Então, o que a gente vai fazer? Selecionar todos esses layers, né, com o Ctrl O. Vocês vão clicando nos layers que vocês querem mesclar, inclusive o fundo, tá? Vão clicar com o botão direito e vão Merge Layers, mesclar layers. Assim vocês têm uma imagem, ó, com todos os componentes, né? Se eu tirar aqui, ó, uma imagem com todos eles fixos. E aí eu posso aplicar filtros, eu posso, né, aplicar efeitos aqui nessa imagem. Uma outra opção de montagem é essa daqui, ó, que eu tinha feito num outro momento, tá? Tem uma santinha aqui, tem os quadros do Homero Brito, outro tipo de informação, uma poltrona com outras cores, tá bom? E tem alguns outros efeitos que vocês podem fazer aqui, depois que vocês finalizarem, né? Que são efeitos aí de coloração, né? De cálculo. Aqui em ajustes vocês podem explorar todos eles, né? Esse Equalize é um bem interessante, que ele traz um equilíbrio entre toda a iluminação da imagem, ele faz um cálculo de iluminação, soma todos eles e dá uma equalizada. Aqui ele gera esse efeito de iluminação bem interessante, né? De degradê, quando ele gera esse efeito sobre a parede, né? Então fica realmente parecendo uma iluminação bem realista, né? Então antes e depois do Equalize, beleza? E vocês também podem colocar a imagem em preto e branco, acho que sempre ajuda. O Saturation, tiram a saturação, ok? Sempre traz também uma imagem interessante, trabalhada, quando a gente está trabalhando em preto e branco, né? Vocês podem trocar o piso, a mesma coisa, vocês podem acrescentar papel de parede, sempre usando esse comando
Mesmo comando que eu usei para colocar a TV, vocês podem trocar, né, a textura dessa parede usando esse mesmo comando aí também, beleza? Então temos esses quadros também foram colocados usando a perspectiva, alteração da perspectiva que eu fiz com a televisão aqui também, e etc. Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês rapidamente são os filtros, né? O SketchUp tem esses filtros artísticos que vocês podem usar aqui, ó, né? Explorar. São muitos filtros e vocês podem ver aqui uma prévia deles, né? Texturas, né? Inclusive transformando aí essa maquete num desenho de pincel, né? Num desenho à tinta, né? O próprio SketchUp tem essas possibilidades também. Aqui vocês controlam os níveis, né? O quanto vai ter o tamanho, a circunferência desse pincel, o quanto que vocês querem alterar essa imagem aí. Eu vou cancelar, porque eu estou aplicando ele sobre a foto em preto e branco. Eu queria aplicar sobre a foto, o layer aqui colorido. Então, filtros artísticos, tem o filtro de blur, né? Se vocês forem para cá, vocês conseguem ativar todos eles e identificarem aqui qual que vocês querem aplicar. E a intensidade também, né? Para não transformar aí o filtro também num borrão que não dá para a pessoa perceber o que é que vocês estão querendo mostrar, né? Então, isso aqui, gente, é para quando vocês querem aí trabalhar imagens de estudo preliminar, né? Imagens conceito, beleza? Isso aqui não é ultra realismo, muito pelo contrário, isso daqui é quando a gente está elaborando o projeto na etapa de conceituação, na etapa de elaboração de ideias ainda. Vocês podem, então, ter apresentações, né, apresentar esse projeto para o cliente de uma forma mais artística, de uma forma mais conceitual, no formato de sketch mesmo, né, no conceito de sketch, que é a proposta aí do SketchUp, né? Então, esses filtros, eles até reforçam um pouco isso, essa ideia de desenho, de esquema proposital. É interessante para o cliente poder perceber que ele também tem essa possibilidade de alterar, né, de entrar, de interferir, não é uma etapa definitiva. Por isso, vocês podem aí ser bem artísticos, bem criativos nessa etapa de estudo conceitual, estudo preliminar, que é justamente o que o SketchUp promove, né, que o SketchUp propõe, tá bom? Então aqui vocês têm vários tipos de filtros, vocês podem explorar as possibilidades, tanto de filtros em preto e branco, alguns mais interessantes, outros menos, né? Mas são efeitos aí que o Photoshop proporciona para vocês, tá bom? Eu vou ficar por aqui, na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre montagem das pranchas, né? Como que nós faríamos pranchas, por exemplo, conceituais, pranchas para apresentação dessa etapa de estudo preliminar, pranchas que tenham aí, né, apresentação de concurso, pranchas artísticas nesse nível, tá bom? Eu fico aqui por enquanto e a gente se vê na próxima aula. Em caso de perguntas, dúvidas, podem comentar aqui embaixo do vídeo, podem acrescentar aí o comentário que vocês quiserem e assim que possível eu respondo para vocês as perguntinhas. Um abraço e até a próxima.